Você já se pegou imaginando o que faria se fosse forçado a escolher entre obedecer a um rei poderoso ou seguir sua fé? Na antiga Babilônia, 3 jovens enfrentaram exatamente esse dilema. Sua coragem não apenas desafiou um imperador temido, mas também revelou um poder divino surpreendente. Esta é a inspiradora história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 nomes que ressoam através dos séculos como símbolos de fé e determinação. Para entender a magnitude da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, é essencial mergulhar no contexto histórico da Babilônia. No século VI a.C., a Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor II, era um dos impérios mais poderosos e avançados do mundo antigo. A cidade de Babilônia, com suas impressionantes muralhas, jardins suspensos e a majestosa Torre de Babel, era o epicentro do poder político, cultural e religioso. Nabucodonosor II, conhecido por suas conquistas militares e grandiosas construções, também era um líder profundamente devoto a seus próprios deuses. Ele estabeleceu uma estátua de ouro colossais no coração da cidade, exigindo que todos, dentro e fora do império, a adorassem como a verdadeira divindade. Este decreto não era apenas uma exigência religiosa, mas também uma ferramenta política para consolidar o poder e a lealdade ao império. Em meio a esse cenário de imposição religiosa, 3 jovens judeus se destacaram por sua firmeza e fé inabalável: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens não eram apenas servos leais no palácio de Nabucodonosor, mas também homens de profunda convicção espiritual e moral. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia durante o exílio babilônico, uma época de grande provação para o povo de Israel. Apesar das pressões para se assimilarem à cultura babilônica e abandonarem suas crenças, Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram-se firmes em sua fé no Deus de Israel. Para eles, a adoração a qualquer outra divindade não era apenas uma violação de suas práticas religiosas, mas uma traição à sua identidade e herança espiritual. Nabucodonosor, determinado a consolidar ainda mais seu poder, emitiu um decreto que exigia que todos adorassem a estátua de ouro que ele havia erguido. Esta estátua não era apenas uma representação física de poder, mas um símbolo da autoridade divina que Nabucodonosor atribuía a si mesmo. O decreto estipulava que qualquer desobediência seria punida de maneira severa. Aqueles que se recusassem a adorar a estátua seriam lançados vivos em uma fornalha de fogo ardente, onde a morte seria certa. Essa punição cruel servia tanto para intimidar quanto para garantir a submissão completa dos súditos ao império. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram o decreto de Nabucodonosor, enfrentaram um dilema angustiante. Por um lado, havia a imposição de um poder humano que exigia sua lealdade. Por outro, estava sua devoção a um Deus que exigia exclusividade em sua adoração. Essa escolha representava não apenas uma decisão política, mas uma questão de vida ou morte espiritual. Apesar do medo e das consequências potencialmente mortais, os 3 jovens decidiram que não poderiam trair sua fé. Eles se recusaram a se prostrar diante da estátua de ouro, mesmo sabendo que essa decisão os levaria à fornalha de fogo. Quando Nabucodonosor soube da desobediência de Sadraque, Mesaque e Abednego, ficou furioso. Ele convocou os jovens ao palácio, exigindo que adorassem a estátua de ouro imediatamente. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram-se firmes em sua postura. Vossa Majestade, disseram eles com convicção, não precisamos obedecer à vossa estátua de ouro, nem a qualquer outra estátua que possais erigir. Servimos ao nosso Deus, que pode nos salvar do fogo, e se ele não nos salvar, viveremos e morremos como preferirmos. Essas palavras não apenas desafiavam o rei, mas também refletiam uma fé profunda e uma confiança inabalável na proteção divina. A coragem desses jovens foi um testemunho vivo de sua crença, mesmo diante da morte iminente. Indignado pela recusa de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Homens poderosos foram enviados para amarrar os jovens e lançá-los nas chamas intensas. A fornalha foi construída com uma intensidade aterrorizante, destinada a garantir a morte dos 3 homens.
As chamas eram tão altas que emitiram fumaça por dias, e a cidade de Babilônia ficou em silêncio por medo das repercussões do ato cruel do rei. Apesar das condições adversas, algo extraordinário aconteceu. No meio das chamas, Sadraque, Mesaque e Abednego não foram consumidos pelo fogo. Em vez disso, 4 figuras caminharam ilesas entre as chamas, protegidas de qualquer dano. A 4ª figura era descrita como semelhante a um filho dos deuses, uma manifestação divina que acompanhava os jovens em seu momento de provação. Este milagre não apenas salvou suas vidas, mas também provou a supremacia do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saíram da fornalha sem o menor sinal de queimadura, testemunhando a presença e a proteção divina de maneira inegável. Ao testemunhar o milagre, Nabucodonosor ficou atônito. Ele observou as 4 figuras caminhando entre as chamas e percebeu que o poder de Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego superava qualquer força humana ou divindade que ele conhecia. Comovido e maravilhado, o rei proclamou que ninguém mais deveria falar contra o Deus desses 3 homens. Agora sei que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é um Deus verdadeiro que está conosco no meio das chamas, e ele nos livrará das suas mãos, declarou Nabucodonosor. Ele não precisa de fogo ardente. A sua fornalha é queimar sem mal algum. O evento transformou profundamente a percepção de fé e coragem no reino da Babilônia. A demonstração de fé desses 3 jovens fortaleceu a confiança dos israelitas no poder protetor de Deus e serviu como um poderoso testemunho para todos no império. O reconhecimento de Nabucodonosor da supremacia do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego teve consequências duradouras. O rei não apenas decretou que ninguém mais falasse contra o Deus deles, mas também elevou a honra desses jovens dentro do império. Sua coragem inspirou outros a manterem sua fé, mesmo em face de adversidades extremas. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma poderosa lição sobre a importância de manter nossa fé firme, independentemente das circunstâncias. Mesmo quando confrontados com ameaças de morte e adversidades aparentemente insuperáveis, esses jovens confiaram em Deus e se mantiveram firmes em suas convicções. Sua determinação e coragem nos ensinam que, com fé e confiança em algo maior, somos capazes de superar os maiores desafios. Eles nos mostram que a verdadeira fé não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que pode transformar situações desesperadoras em testemunhos de poder e proteção divina. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, a decisão de não adorar a estátua de ouro não foi apenas uma questão de obediência, mas uma expressão profunda de sua identidade e lealdade ao Deus de Israel. Eles sabiam que comprometer sua fé significaria trair quem eram e o que representavam. Essa integridade é um exemplo poderoso para todos nós sobre a importância de permanecer fiel às nossas crenças, mesmo quando isso exige grandes sacrifícios. O milagre na fornalha de fogo também destaca a presença divina nos momentos de maior adversidade. A visão das 4 figuras caminhando entre as chamas é uma representação clara de que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando tudo parece perdido, a intervenção divina pode transformar a situação de maneiras inesperadas e milagrosas. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é tão relevante hoje quanto era na antiguidade. Vivemos em um mundo onde muitas vezes somos confrontados com escolhas que testam nossa fé e integridade. Seja no trabalho, na família ou na sociedade, podemos nos encontrar em situações onde seguir nossa convicção pode ser desafiador. Esta história nos encoraja a manter nossa fé e integridade, mesmo quando enfrentamos pressões externas para comprometer nossos valores. Ela nos lembra que, mesmo nas fornalhas de fogo da vida, a fé verdadeira pode nos sustentar e proteger. A confiança inabalável que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham em Deus é um exemplo inspirador. Eles acreditavam que Deus tinha o poder de salvá-los, mas mesmo se ele não o fizesse, prefeririam a morte a comprometer sua fé. Essa confiança total em Deus é um modelo para todos nós, mostrando que nossa fé deve ser fundamentada não apenas na esperança de bênçãos, mas também na integridade de nossos princípios. Em um mundo que muitas vezes incentiva a conformidade,
A história desses 3 jovens destaca a importância de ser diferente quando necessário. A coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego para manter sua fé, mesmo quando isso os destacava da maioria, é uma lição valiosa sobre a importância de permanecer fiel a si mesmo e às próprias crenças. A influência de Sadraque, Mesaque e Abednego não se limitou apenas ao seu tempo. Sua história foi contada e recontada através dos séculos, inspirando inúmeras gerações a manterem sua fé e coragem em face das adversidades. Eles se tornaram exemplos atemporais de fé e determinação, servindo como modelos para líderes religiosos, comunidades e indivíduos em todo o mundo. O testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo destaca a importância do testemunho pessoal na fé. Suas ações falam mais alto do que palavras, mostrando que a verdadeira fé é demonstrada através de ações corajosas e consistentes. Este tipo de testemunho tem o poder de inspirar e influenciar outros, promovendo uma cultura de fé e integridade. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina sobre a importância de manter nossa fé firme, independentemente das circunstâncias. Mesmo diante de ameaças e adversidades extremas, confiar em Deus pode nos proporcionar força e proteção além da nossa compreensão. Eles nos mostram que, com determinação e confiança em algo maior, somos capazes de superar os maiores desafios. Se essa história te inspirou, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e deixe seu comentário. Compartilhe essa mensagem de fé e coragem com amigos e familiares. E continue acompanhando-nos para mais histórias poderosas da Bíblia que fortalecem nossa fé e nos inspiram a seguir em frente. A coragem desses jovens nos lembra que, com determinação e confiança em algo maior, somos capazes de superar os maiores desafios. Que possamos seguir seu exemplo e manter nossa fé inabalável, mesmo nas fornalhas de fogo da vida. Em momentos de prova, que nossa fé seja a chama que nos guia e nos protege, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento espiritual. Para aprofundar ainda mais a compreensão dessa história, é interessante explorar os aspectos teológicos e espirituais que ela representa. A narrativa de Sadraque, Mesaque e Abednego é rica em simbolismo e lições espirituais que podem ser aplicadas em diversos contextos da vida moderna. A fidelidade dos 3 jovens em meio à opressão é um tema recorrente na teologia bíblica. A capacidade de manter-se fiel a Deus, mesmo quando isso implica em sofrimento ou sacrifício, é uma virtude altamente valorizada. Esta história nos ensina que a verdadeira fé não é passiva, mas ativa e resiliente, capaz de resistir às pressões externas. Outro aspecto importante é o papel da comunidade na manutenção da fé. Sadraque, Mesaque e Abednego agiram como um trio, apoiando-se mutuamente em sua decisão. Isso destaca a importância do apoio comunitário e da solidariedade na fé, mostrando que juntos somos mais fortes para enfrentar os desafios. A presença da 4ª figura na fornalha é um ponto de grande interesse e interpretação. Muitos teólogos veem essa figura como uma manifestação de Deus, ou mesmo como uma prefiguração de Cristo, que veio para salvar e proteger os fiéis. Este milagre não apenas salvou os jovens, mas também serviu como um sinal claro da intervenção divina em favor daqueles que são fiéis. Além do milagre físico, há uma transformação espiritual e coletiva. Nabucodonosor, testemunhando o poder de Deus, teve sua perspectiva mudada, reconhecendo a verdadeira força divina. Este é um lembrete de que a fé pode não apenas transformar indivíduos, mas também influenciar e transformar sociedades inteiras. A fornalha de fogo pode ser vista como uma metáfora para os desafios e provações que enfrentamos na vida. Assim como os jovens foram testados pela fornalha, todos nós enfrentamos momentos de dificuldade que testam nossa fé e caráter. A história nos encoraja a enfrentar essas fornalhas com confiança e coragem, sabendo que a fé pode nos sustentar e transformar a experiência. Como podemos aplicar os ensinamentos dessa história em nossa vida diária? A resposta está na prática constante da fé e na disposição de agir conforme nossos princípios, mesmo quando isso é difícil, seja no ambiente de trabalho, nas relações pessoais ou nas decisões diárias. Podemos buscar ser exemplos de integridade e fé,
inspirando outros através de nossas ações. Tirar um tempo para refletir e meditar sobre essa história pode fortalecer nossa própria fé. Pergunte a si mesmo: quais são as estátuas de ouro em minha vida? Quais pressões ou tentações me desafiam a comprometer meus valores? Como posso manter minha fé e integridade diante dessas adversidades? Compartilhar nossas próprias histórias de fé e superação pode ser tão poderoso quanto o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao contar como superamos desafios através da fé, inspiramos e fortalecemos a comunidade ao nosso redor, criando uma rede de apoio e encorajamento mútuo. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um testemunho duradouro de que a fé verdadeira pode mover montanhas e transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. Sua coragem e confiança em Deus são exemplos brilhantes de como a fé pode nos sustentar e guiar, não importa quão intensas sejam as chamas que enfrentamos. Para entender plenamente a profundidade dessa história, é útil conhecer um pouco mais sobre cada um dos protagonistas, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, cujo nome significa ajuda do rei, foi provavelmente um jovem de espírito resiliente e liderança natural. Sua determinação em seguir a fé, mesmo diante da opressão, sugere uma personalidade forte e uma fé inabalável. Mesaque, cujo nome significa Deus apoia, representa a confiança na intervenção divina. Sua disposição para enfrentar a fornalha com a certeza de que Deus os protegeria reflete uma profunda confiança e serenidade diante do perigo. Abednego, cujo nome significa servo de Nego, um dos nomes de Deus, completa o trio com sua devoção e compromisso. Sua disposição de sacrificar tudo por sua fé é um exemplo poderoso de lealdade espiritual e integridade moral. Juntos, esses três homens formam um trio de fé e coragem que continua a inspirar gerações. Sua história é uma lembrança de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé pode ser uma fonte de força e salvação. A fornalha de fogo na história não é apenas um instrumento de punição, mas também um palco para a manifestação divina. O fogo simboliza purificação e prova, elementos comuns em narrativas bíblicas para testar e fortalecer a fé. O fato de a fornalha estar 7 vezes mais quente do que o normal adiciona um elemento de desafio extremo, destacando a gravidade da situação e a magnitude do milagre que se segue. Esse detalhe enfatiza que, mesmo quando todas as probabilidades estão contra você, a intervenção divina pode transformar o impossível em realidade. Nabucodonosor, embora inicialmente retratado como um imperador tirânico e idólatra, também passa por uma transformação significativa. Seu encontro com o milagre na fornalha de fogo não apenas o faz reconhecer a superioridade do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também o coloca em um caminho de humildade e reverência. Essa transformação é uma poderosa lição sobre como encontros pessoais com o divino podem mudar até mesmo os corações mais endurecidos. Nabucodonosor, um líder autoritário, é humanizado através de sua admiração e reconhecimento da intervenção divina, demonstrando que a fé pode transcender barreiras e transformar líderes. Entender o contexto cultural da Babilônia também é crucial para apreciar a profundidade da história. A Babilônia era um centro de diversidade religiosa e cultural, onde várias crenças e práticas coexistiam. No entanto, a imposição de adoração à estátua de ouro de Nabucodonosor representava uma tentativa de unificação religiosa forçada, algo que muitos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, não podiam aceitar. Essa imposição cultural e religiosa destaca o conflito entre a fé individual e as exigências de um império poderoso. A resistência desses jovens não foi apenas uma questão de religião, mas também de preservação de sua identidade cultural e espiritual. Embora a história se passe em um contexto histórico específico, suas lições são universais e atemporais. Em um mundo onde frequentemente enfrentamos pressões para nos conformar a normas ou expectativas que contradizem nossos valores pessoais, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos inspira a manter nossa integridade e fé. Seja no ambiente de trabalho, na escola, na comunidade ou na família, podemos nos encontrar em situações onde nossas convicções são desafiadas.
Esta história nos encoraja a permanecer firmes em nossos princípios, sabendo que nossa fé e integridade são mais importantes do que qualquer exigência externa. Vamos considerar algumas maneiras práticas de aplicar os ensinamentos dessa história em nossa vida diária. Identifique seus valores. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, é fundamental identificar quais são os valores e crenças que são inegociáveis para você. Esses valores servirão como sua base quando enfrentar desafios e decisões difíceis. Desenvolva a resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar de dificuldades. A história desses jovens nos mostra que, mesmo diante de adversidades extremas, a fé e a determinação podem nos ajudar a superar obstáculos. Busque apoio comunitário. Ter uma comunidade de apoio pode fortalecer sua fé e ajudar a manter sua integridade. Sadraque, Mesaque e Abednego atuaram juntos, apoiando-se mutuamente em sua decisão. Encontrar e se conectar com pessoas que compartilham de suas crenças pode ser uma fonte valiosa de encorajamento. Confiança na proteção divina. Desenvolver uma confiança profunda na proteção e orientação divina pode proporcionar paz e coragem nos momentos de prova. Essa confiança não elimina os desafios, mas nos dá a força para enfrentá-los com serenidade. Seja um exemplo para outros. Assim como esses jovens inspiraram outros com sua coragem, suas ações também podem influenciar positivamente aqueles ao seu redor. Viver de acordo com seus princípios pode encorajar outros a fazer o mesmo, criando um efeito cascata de integridade e fé. A Bíblia está repleta de histórias de fé e coragem que ressoam com a narrativa de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma dessas histórias é a de Daniel na cova dos leões, onde Daniel também demonstra uma fé inabalável diante de uma situação de vida ou morte. Essas histórias, quando vistas em conjunto, reforçam a mensagem de que a fé verdadeira não apenas protege, mas também transforma e inspira. Elas nos mostram que a fé pode ser um escudo poderoso, capaz de nos defender e guiar mesmo nos momentos mais sombrios. Para aqueles que desejam fortalecer sua própria fé, a oração e a meditação são práticas essenciais. Através da oração, podemos nos conectar com o divino, buscando orientação, força e proteção. A meditação, por sua vez, nos ajuda a refletir sobre nossas próprias crenças.